Vamos orar para começar, tá bom? Eu oro, você começa. Deus, nós queremos mais uma vez te pedir, Pai, entendimento, graça sobre os nossos olhos, que os nossos ouvidos possam estar limpos e abertos para ouvir e receber tudo aquilo que o Senhor tem para tratar, falar conosco hoje. Que o Senhor ache em nós corações abertos, mentes abertas, para que o Senhor possa fazer morada e que o Senhor possa nos ensinar mais uma vez. Que o Senhor possa trazer a luz para que a gente possa entender tudo que for falado, que não venha ficar nenhuma dúvida, nenhuma ponta solta, mas que possa germinar toda essa palavra. Em nome de Jesus, continua nos fortalecendo, nosso propósito, nosso jejum, e que a gente possa, no fim desses 42 dias, te conhecer mais. Em nome de Jesus, amém. Amém. Hoje a gente vai falar sobre como se tornar amigo de Deus. Lá em Romanos 5,10, começa assim, ó. Assim como tivemos restaurado a nossa amizade com Deus pela morte do seu Filho, sendo ainda seus inimigos, certamente seremos libertos da punição eterna por meio de sua vida. Deus quer ser o seu melhor amigo. Ele não quer ser um, dois. Ele quer ser o seu melhor amigo. Seu relacionamento com Deus tem diversos aspectos. Deus é seu autor e criador, Senhor e mestre, juiz, redentor, pai, salvador e muito mais. Como tem lá em Salmos diversas características de Deus. A mais espantosa verdade, porém, é esta. O Deus Todo-Poderoso anseia ser o seu amigo. No Éden, vemos o relacionamento ideal entre Deus e o ser humano. Adão e Eva desfrutavam uma amizade íntima com ele. Não existiam rituais, cerimônias ou religião, apenas uma simples e eterno relacionamento entre Deus e o casal que ele havia criado. Livres de culpas e de medo, Adão e Eva deleitavam-se em Deus e o Senhor tinha prazer neles. Fomos feitos para viver continuamente na presença de Deus, mas após a queda, aquele relacionamento ideal foi perdido. Somente umas poucas pessoas no Antigo Testamento vivenciaram o privilégio de uma amizade com Deus. Moisés e Abraão foram chamados amigos de Deus. Davi foi chamado um homem segundo o coração de Deus. E Jó, Enoque e Joé eram amigos. Joé. E Jó, Enoque e Noé eram amigos íntimos de Deus. Normal. Tá faltando água na minha garganta. Entretanto, medo de Deus, não amizade, era mais comum no Antigo Testamento. No caso, ele quis dizer aqui que no Antigo Testamento, poucas as pessoas que foram consideradas amigos de Deus, mas tinha muito lá pessoas que seguiam a Deus por conta do medo. Então Jesus mudou a situação. Quando pagou os nossos pecados na cruz, o véu do templo, que simbolizava a nossa separação de Deus, foi rasgada de cima para baixo. E isso tem um significado. Se você reparar, o véu ele é rasgado de cima para baixo, do sacrifício de Deus para a terra. Então, tudo tem significado na Bíblia, indicando que o acesso direto a Deus estava novamente disponível. Ao contrário dos sacerdotes do Antigo Testamento, que precisavam passar horas se preparando para encontrar com Deus, hoje podemos entrar na presença dele a qualquer instante. A Bíblia diz: podemos agora exultar em nosso novo e maravilhoso relacionamento com Deus. Tudo por causa do que o nosso Senhor Jesus Cristo fez por nós, tornando-se amigos de Deus. Deixa eu falar uma coisa. Nessa parte aí que tá falando que o véu do templo se rasgou, tá falando isso porque quando Jesus estava na cruz, né, ele estava ali morrendo, o véu, literalmente, o véu do templo, que era como se fosse uma cortina, ela se rasgou. E esse véu, essa cortina, ela ficava num lugar no templo que era um lugar onde só os sacerdotes poderiam acessar, porque ficava a presença de Deus. Era como se fosse a nossa igreja hoje, ali a IBMG, tem várias fases. Era o Santíssimo do Lugar, aí tipo, vai crescendo os nomes assim. E eu posso até mandar depois no grupo uma ilustração. É como se da calçada até o portão fosse um nível onde as pessoas, qualquer um consegue acessar. Do portão até a porta da igreja, só outras pessoas poderiam acessar. E
dentro da igreja, literalmente, só os sacerdotes poderiam, que era onde tinha a presença. E o nosso portão, a nossa porta da igreja hoje, né, como a gente está usando a igreja como ilustração, seria essa cortina. Então, no momento em que o véu, essa cortina se rasga, ela está falando literalmente que o acesso está liberado. O acesso agora é direto. Você não precisa estar separado, né? Esse véu, ele significa de forma literal. Então, Jesus, ele quis usar essa ilustração como realidade, porque era a realidade deles na época. Sim. Ter amizade com Deus só é possível por causa da graça dele e do sacrifício de Jesus. Tudo isso é feito por Deus, o qual por meio de Cristo nos transforma de inimigos em amigos dele. 2 Coríntios. Um antigo hino diz: em Jesus, amigo temos. Em Jesus, amigos temos. Mas na verdade, Deus nos convida a desfrutar a amizade. Seja bem-vindo, Larissa. Seja bem-vinda. Muito feliz. Mas na verdade, Deus nos convida. Mili, Nós Oi. estamos. rapidinho. Minha mãe falou que no grupo tem gente procurando o link do devocional. Você falou que eu coloquei. Eu Verdade. esqueci. Manda aí pra mim, pode mandar? É aquele mesmo grupo, né? Aham. Tá bom, então. Vou mandar. Espera o quê? Melhor esperar. Espera um pouquinho, esquecemos, cara. Aí eu faço um resumozinho do que eu acabei de ler. Deixei o pessoal com gostinho. Usa. Larissa tá trabalhando? Mandou joinha. Acho que foi mais cedo. Coloca aí no grupo assim. Vem, galera. Pessoal da igreja. Pera aí, pessoal do YouTube. Vou dar uma pausa aqui. Gente, o Afonso vai fazer um resuminho do que a gente já leu. Foi pouco, foi uma página só. A gente estava conversando hoje sobre como se tornar amigos de Deus. E a primeira versículo que a gente leu foi em Romanos 5,10, que fala assim: assim como tivemos restaurado a nossa amizade com Deus pela morte de seu Filho, sendo ainda seus inimigos, certamente seremos libertos da punição eterna por meio de sua vida. A gente estava falando sobre a primeira página, falando que Deus ele quer ser o nosso melhor amigo. Ele não diz ele quer ser amigo, ele quer estar entre os seus amigos, ele quer ser o melhor amigo. E a gente leu agora há pouco sobre Romanos 5,11, que diz: podemos agora exultar em nosso novo e maravilhoso relacionamento com Deus, tudo por causa do que o nosso Senhor Jesus Cristo fez, tornando-se amigos de Deus. E um pouquinho antes a gente fala sobre que o véu foi rasgado quando Jesus estava na cruz. E a gente estava explicando sobre isso, que o véu foi rasgado não é simplesmente uma palavra qualquer. Realmente o véu foi rasgado. Que no templo existia uma cortina, um véu, e que ele foi rasgado de cima para baixo. Ou seja, tendo uma ligação de Deus com seres humanos aqui embaixo. Onde antigamente nem todas as pessoas poderiam ter acesso a Deus. Eram pessoas exclusivas. Então, cada lugar do templo tinha que ter tipo um patamar, um grau elevado para tipo ter intimidade com Deus, acesso. E depois da morte de Jesus na cruz, todos nós temos acesso porque o Espírito Santo habita dentro da gente. Continuando, ter amizade com Deus só é possível por causa da graça dele e do sacrifício de Jesus. Tudo isso é feito por Deus, o qual por meio de Cristo nos transforma de inimigos em amigos dele. 2 Coríntios 5,18. Um antigo hino diz: em Jesus amigo temos. Mas na verdade Deus nos convida a desfrutar a amizade e a companhia das três pessoas da Trindade. O nosso Pai, que está escrito em 1 João 1,3, o Filho, que está escrito em 1 Coríntios 1,9, e o Espírito Santo, 2 Coríntios 13,14. E é interessante a gente comentar sobre isso, porque
Existe até um livro que é assim, o nome do livro é O Deus Esquecido. E esse livro fala especificamente sobre o Espírito Santo, porque às vezes a gente ora muito e fala assim, Pai, a gente ora muito e fala Jesus, mas na maioria das vezes, não tô falando todo mundo, né? Mas a maioria das pessoas se esquecem do Espírito Santo. E quando a gente está se relacionando com Deus, é óbvio que eles são um. Mas a gente pode se relacionar com eles de formas diferentes, porque cada um tem a sua especificação, né? Então, todos eles têm que ser os nossos amigos. Eles são um, mas nós temos que estar abertos para o mover dele das três maneiras. Queria que vocês abrissem o microfone agora, eu queria tirar uma dúvida com vocês, que no dia que eu estava tendo um discipulado com vocês, eu estava com a minha avó, ela me veio perguntando sobre isso. Todos vocês sabem que Deus, Jesus e o Espírito Santo, a Trindade, é um? Dá para botar o joinha também. Sim. Rebeca, Raíssa. Quem não colocou joinha não sabe. Gabriel. Ou vocês acham que são pessoas diferentes? Acho que todo mundo. Tá. Caso vocês ainda não tenham essa dúvida tal, depois vocês falam com a gente que a gente pode ter um estudo sobre isso. Podemos. Porque, tipo, é necessário e é delicado Pode de falar, Tia explicar. Lu. Tá multado. Ou foi sem querer? Deve Pode ser ser. sem querer. Caso alguém queira falar, é só desmutar o microfone e começar a falar. Isso. Mas depois a gente pode montar um estudo sobre isso, porque é algo necessário e algo que traz muita dúvida. Porque, né, Jesus falando, eu sou filho de Deus, Pai, porque me abandonaste, e às vezes as ele pessoas... se submete, né? Às vezes as pessoas acham que é realmente um pai, um filho, e acabam esquecendo o Espírito Santo, mas na verdade os três são um. Então acho legal depois a gente ter um estudo profundo sobre isso aí. Jesus disse, já não os chamamos de servo, porque o servo não sabe o que o seu senhor faz. Em vez disso, eu os tenho chamado de amigos, porque tudo o que ouvi do meu Pai eu tornei conhecido a vocês. Nós não contamos os nossos maiores segredos para pessoas desconhecidas. Contamos os nossos maiores segredos para os amigos verdadeiros. Então, a partir do momento que Deus, Jesus, o Espírito Santo nos revela tudo que ele tem para a gente, ele está também dizendo, vocês são os meus amigos. E por isso eu quero compartilhar a minha vida com vocês. E assim devemos nós entender que Deus, Jesus e o Espírito Santo é o nosso melhor amigo e nós devemos compartilhar a nossa vida com ele. E lembrando até de um versículo que a gente leu, acho que foi no devocional presencial, que está em João. Não vou saber exatamente onde, mas está em João. Que diz assim, se vocês querem ser meus amigos, façam o que eu mandar. Então, se a gente quer ter esse tipo de relacionamento com o Senhor, a gente precisa também andar em obediência ao que Ele fala. Sim. A palavra utilizada para amigo nesse versículo não significa uma relação superficial, mas um relacionamento íntimo e de confiança. A mesma palavra é usada em referência ao padrinho de casamento, João 3,29, e o círculo de amigos íntimos e de confiança de um rei. Em uma corte, os servos devem manter distância do rei, mas o círculo de amigos de confiança desfruta sua proximidade, bem como o acesso direto a ele e a informação confidenciais. Inclusive tem, né, uma passagem que fala, em João também, se eu não me engano, fala sobre isso, sobre sermos amigos do noivo. E o amigo do noivo ajuda a preparar o casamento. Ajuda o noivo a se preparar, tá ali levando a mensagem, ajudando de alguma forma, e da mesma forma somos nós. Nós precisamos agir como padrinhos, amigos do noivo, preparando para o grande dia. E como que a gente prepara para o grande dia? Falando dele, aproximando o dia dele, fazendo ele conhecido. Conhecendo e fazendo conhecido. Que Deus me queira como um amigo muito íntimo é difícil de entender. Mas a Bíblia diz, ele é Deus que zela com todas as forças pelo relacionamento que mantém com você. Êxodo 34:14.
Deus deseja muito que o conheçamos profundamente. Na verdade, ele planejou o universo e orquestrou a história, incluindo os detalhes da nossa vida, para que nos tornássemos seus amigos. A Bíblia diz: ele fez as criaturas, nenhuma criatura o fez. Começando do nada, ele fez toda a raça humana e criou a terra habitável, com muito espaço e tempo para uma vida que pudéssemos buscar a Deus, e que, em vez de ficar tateando na escuridão, pudéssemos de fato encontrá-lo. Conhecer e amar a Deus são nosso maior privilégio, e sermos conhecidos e amados é o maior prazer de Deus. Ele diz: se alguém quiser se orgulhar, que se orgulhe de me conhecer e de me entender. Essas são as coisas que me agradam. Jeremias 9:24. É difícil imaginar como é possível uma amizade íntima entre um Deus perfeito, invisível e onipotente e um ser humano limitado e pecador. Inclusive, eu me lembrei de quando eu descobri que eu poderia ser amiga de Deus, e para mim foi uma coisa assim muito doida, porque eu cresci na igreja, né? Desde pequena eu vou na igreja, e aí eu não sabia, eu era pequena também, não conseguia entender a dimensão do que é ser amiga de Deus, do que é conhecer a Deus. Então eu já era batizada, eu me batizei com 10 anos, mas só com 12 anos que eu fui conseguir entender e compreender assim no meu coração que eu poderia ter um relacionamento íntimo com Deus, de sentir Ele, de ouvir Ele, dele poder falar comigo e eu poder fazer alguma coisa porque Ele falou comigo, não simplesmente na palavra, né? Porque Ele também fala através da palavra dele, mas ouvir Ele dentro de mim. E quando eu descobri isso, para mim foi muito chocante, porque eu não tenho certeza se não era falado na época, né? Se eu nunca ouvi nada sobre, não posso afirmar isso. Mas é como se as escamas literalmente tivessem saído dos meus olhos, como dos discípulos, né? E como Paulo, né? Em Damasco e tal, depois do encontro dele com Jesus. E minha vida mudou depois disso, de você saber que você pode se relacionar com um Deus que é grande, um Deus criador, que fez todas as coisas e mesmo assim ele quer ter você como amiga. É muito doido você parar para pensar que alguém tão grande fala com você, quer conversar com você, quer partilhar a vida com você. Isso é absurdo. É absurdo demais de entender. É mais fácil compreender um relacionamento de mestre para servo, de criador para criatura, ou mesmo de pai para filho. Mas o que quer dizer o fato de Deus me querer como amigo? Olhando a vida dos amigos de Deus na Bíblia, aprendemos 6 segredos para ter amizade com Deus. Faremos um exame de 2 desses segredos nesse capítulo e de 4 no próximo. Tornando-se amigo de Deus por meio do diálogo constante. Você jamais cultivará um relacionamento íntimo com Deus apenas indo à igreja uma vez por semana, ou mesmo observando um período De busca diária. de busca diária. A amizade com Deus é construída quando compartilhamos com Ele todas as nossas experiências. Até porque, com um amigo de verdade, se você só fala com ele uma vez na semana e não é uma conversa profunda, você nunca vai se conectar com ele a ponto de chamar ele de amigo de verdade. E se parar pra perceber, tipo, no nosso meio de amizade, a gente sempre tem mais amizade com uma pessoa ou com outra. Mas por quê? Porque a gente tem mais intimidade com essa pessoa. Porque a gente está mais próximo dessa pessoa no dia a dia. A gente busca ter mais contato com essas pessoas no dia a dia. E tem sempre também o outro lado da moeda. Pessoas que acabam ficando mais distantes. Por exemplo, vamos usar exemplos aqui. Eu e o Jonathan tá mais próximo porque eu e o Jonathan estamos indo sempre na célula, sempre na igreja, sempre fazendo os processos ali da igreja, tal, às vezes trabalhando junto, estudando junto, enfim. Mas tem o outro lado da moeda, o Gabriel, que eu só vejo o Gabriel culto de domingo. Com o Gabriel eu vou agir de um jeito, com o Jonathan eu vou agir de outro. O Jonathan eu vou abraçar aí, bro, tá precisando de alguma coisa, vou mandar mensagem e tal. Mas com o Gabriel não, só no domingo aí, boa noite, a paz do Senhor. E até em momentos, tipo assim, de trocar o cálice, a gente fica com vergonha, porque não tem tanta intimidade. E com Jesus é isso, se você só vai no culto domingo, você vai achar tudo muito estranho, você vai ficar sempre deslocado, como se você, sabe, tipo, você não vai ter segurança em abrir seu coração, em chorar para ele,
em conversar com ele, porque você não é um amigo íntimo. Você só faz as coisas de vez em quando para Você é Jesus. um colega. Você é um colega, você se torna um colega de Deus. E não é isso que a Bíblia quer. A Bíblia fala que ele quer ser amigo íntimo. Pode continuar. É lógico. É lógico que é importante estabelecer o hábito de um momento diário consagrado a Deus, mas ele quer mais que um compromisso na sua agenda. Olha aí, meu Deus. Ele quer ser incluído em todas as atividades, todas as conversas, todos os problemas e até mesmo em todos os pensamentos. Você pode manter uma conversa contínua e ilimitada com ele ao longo do dia, conversando sobre o que quer que você esteja fazendo ou pensando a cada momento. Orem continuamente. 1 Tessalonicenses 5,17. Conhecer e amar a Deus é o nosso maior privilégio. Sermos conhecidos e amados é o maior prazer de Deus. Esse versículo que a gente leu, né? Orem continuamente, significa conversar com Deus enquanto faço compras, dirijo, trabalho ou realizo qualquer outra tarefa. Um conceito equivocado bastante comum é o de que passar tempo com Deus significa estar sozinho com Ele. É claro que, seguindo o exemplo de Jesus, você precisa de um tempo a sós com Deus, mas isso se refere somente a uma parte do período que você passa acordado. Até porque é muito difícil hoje em dia, né? Igual meu pai sempre fala no culto, é muito difícil você ter um momento completamente sozinho, em 5 horas sozinhos com Deus. Muito difícil. Agora, se você consegue tirar 1 hora para estar com o Senhor, 30 minutos para estar com o Senhor, mas ao longo do dia você continua conversando com Ele, você continua partilhando as coisas com Ele, isso faz toda a diferença. E é o que Ele quer. Um conceito equivocado, já li. Tudo que você faz pode ser. Tudo que você faz pode ser passar tempo com Deus se Ele for convidado para participar e você estiver consciente de sua presença. Um livro clássico sobre como desenvolver uma constante conversa com Deus intitula-se A Prática da Presença de Deus. Ele foi escrito no século XVII por irmão Lourenço, um humilde cozinheiro de um monastério francês. Irmão Lourenço era capaz de tornar as mais banais e insignificantes tarefas, como preparar refeições e lavar pratos, em atos de louvor e comunhão com Deus. Inclusive eu me lembrei que uma das coisas mais, assim, preciosas que o Senhor me falou foi enquanto eu estava varrendo a casa. E, entre você estar varrendo a casa e você estar passando tempo com Deus a sós, você cresce o olho, né, para esse tempo a sós. Você fala assim, não, pessoa que tem muito tempo a sós com Deus é muito mais espiritual do que alguém que está buscando Ele durante o dia, né, orando continuamente. Mas às vezes não. Às vezes o que o Senhor quer é que você esteja em contato com Ele o dia inteiro, não somente no momento. A chave para uma amizade com Deus, dizia ele, não é mudar o que você faz, mas sim mudar sua atitude em relação ao que você faz. Ou seja, o que você normalmente faz por você mesmo, comece a fazer por Deus. Comer, tomar banho, trabalhar, relaxar ou jogar o lixo fora. Inclusive tem isso na palavra, né? Quer comais, quer bebais, fazer tudo para a glória de Deus. Nos dias de hoje é frequente sentirmos a necessidade de escapar da rotina para adorar a Deus, mas isso se deve ao fato de que não aprendemos a praticar sua presença todo o tempo. O irmão Lourenço achava fácil adorar a Deus nas tarefas comuns da vida. Ele nunca precisou participar de retiros espirituais especiais. Inclusive, faz o link com aquele capítulo que a gente leu falando que a gente consegue adorar a Deus em todas as coisas se a gente tiver a consciência da presença e fazer isso com excelência, né? A não ser que seja o pecado. O pecado não tem como se adorar a Deus. Mas de resto dá. Exatamente. Esse procedimento é o ideal para Deus. No Éden, a adoração não era um evento a qual se compadecia, mas uma atitude permanente. Adão e Eva estavam em constante comunhão com Deus, como o Senhor está com você durante todo o tempo. Nenhum outro lugar é mais próximo dele do que o lugar onde você está nesse exato momento. A Bíblia diz, Ele comanda todas as coisas, está em todos os lugares e em todas as coisas. Irmão Lorenzo também cultivava o hábito de fazer continuamente orações curtas e informações ao longo do dia, em vez de tentar realizar longos períodos de oração complexas. Isso é algo interessante, porque, principalmente com vocês jovens, quando a gente fala assim, ora aí, vamos se consagrar, ora aí, vamos começar a célula, ora aí. A gente não quer que vocês façam orações longas, complexas, com palavras difíceis, mas nós queremos que vocês abram o coração de vocês. É orar do jeito que vocês sabem, falar as palavras que vocês sabem
pedir a Deus da forma que vocês acham certo, porque não existe maneira certa ou errada de falar com Deus. Não existe maneira certa ou errada de falar com Deus, mas é necessário falar com Deus. Se nós não tivermos é, essa relação com Cristo de estar conversando com Ele, nós nunca vamos ser íntimos dele. Então a gente tem que praticar essas nossas orações, mesmo que seja breve, mas é necessário. Calma aí que eu me perdi. Ah, tá. Para manter o foco. Para manter o foco e neutralizar divulgações, ele dizia: não aconselho a usar uma grande variedade de palavras na oração, visto que longos discursos são um frequente motivo para devaneios. Numa época, e isso é interessante, porque muitas das pessoas acham que conversar com Deus tem que saber falar palavras difíceis. Já ficou Nem difícil. sabe falar. Grandioso Deus, eterno Pai, eis-me aqui, vossa majestade. Não, cara. Fala com Deus do jeito que você fala com seu pai, com seu amigo, com seu irmão. Desde que você fale com as pessoas com educação. Pelo amor de Sem Deus. xingar. Se você fala sem educação, o Espírito Santo vai dar um cascudo em vocês. Mas é abrir o seu coração. Se tiver que chorar para Deus, chore. E daí, se as pessoas vão achar que você é um molenga chorão, e daí, cara? Para. Mas é abrir o coração para Jesus. É falar o que você sente. Você acha mesmo que Jesus não sabe o que você está passando? As dificuldades que você está passando, as tristezas que habitam no teu coração, as dificuldades na sua casa, na sua família. Ele sabe de tudo, mas ele precisa que você fale com ele. Deus, ele não é uma pessoa que vai entrar na sua vida sem a sua autorização. Ele é tão educado que ele só entra e faz mudanças no seu coração, na sua casa, na sua vida, nos seus projetos, se você permitir. Tem um versículo da Bíblia que fala que Eu falei isso agora. Eis que estou à porta e bato. e se você abrir, eu entrarei. Então, Cearei contigo. Jesus, ele tá ali. Ei, Raíssa, Rebeca, Jonathan, Gabriel, tô aqui. Abre pra mim. Pode falar. Ah, não, só porque você falou meu nome. Ah, ele tá ali na porta. Tô aqui, posso entrar? Se você não der o primeiro passo de levantar e falar: Jesus, eis-me aqui, pode entrar, faz morada, de nada adianta. De nada adianta. Você só vai ler um livro longo, cheio de palavras, sem o Espírito Santo dentro de você. Então você tem que ter essa autoridade de falar: Jesus, eis-me aqui. Muda minha casa, muda os meus sonhos, muda os meus projetos, mas você também tem que ter a consciência de que se você der essa autorização a ele, ele vai fazer. E você tem que estar disposto a, a arcar com isso que você está pedindo. Porque muitas das vezes a gente quer que Jesus mude a nossa vida, mude a nossa casa, mas a gente não quer viver o processo. E é necessário viver o processo. Numa época em que a concentração é difícil, a sugestão para manter a simplicidade, feita há mais de 4 séculos, reveste-se de especial importância. A Bíblia diz: orem o tempo todo. Está em 1 Tessalonicenses 5,17. E como isso é possível? Uma forma é utilizar orações sussurradas ao longo do dia, como tem feito muitos cristãos ao longo dos séculos. Escolha uma frase curta em que possa ser repetida a Jesus num sussurro. Tu estás comigo, recebo tua graça, dependo de ti, quero te conhecer, pertenço a ti, ajude-me a confiar em você. Você também pode usar uma frase bíblica curta. Para mim, o viver é Cristo, nunca me abandonarás, tu és o meu Deus. Faça essas orações com a maior frequência possível, de modo que fiquem profundamente arraigadas em seu coração. Apenas se assegure de que a motivação é honrar a Deus, não controlá-lo. Como a Camille falou agora há pouco, é muito difícil a gente passar 5, 6 horas seguidas louvando, buscando por Jesus, lendo a palavra, orando. Mas durante o seu dia você pode fazer isso. Pô, se você tá lá, você trabalha no computador,
escuta o louvor, escuta a pregação, escuta a Bíblia sendo narrada, faz alguma coisa, mas tenha esse contato com Jesus. Converse com Ele durante o dia, você está andando, fica em pensamento, Jesus, eu te amo, Jesus, cuida de mim, faz alguma coisa, tem que fazer alguma coisa. Continua. Tá. Praticar a presença de Deus é uma habilidade, um hábito que você pode desenvolver. Assim como os músicos praticam escalas diariamente a fim de executar belas músicas com facilidade, você deve se disciplinar a pensar em Deus em diversos momentos do dia. Você precisa treinar a mente para se lembrar de Deus. Lá em cima está escrito assim, onde está com um negocinho azul. Tudo que você faz pode ser passar tempo com Deus, se Ele for convidado para participar e você estiver consciente de sua presença. A princípio, será necessário criar lembretes que reestabeleçam regularmente a consciência de que Deus está com você naquele momento. Você pode colocar na alarme realmente no celular. Uma coisa que eu faço constantemente é mudar o meu wallpaper, né? O papel de parede do meu celular. Me dá meu celular aí, Afonso. Tá com o celular? Tem algum celular aqui? Essa parte aqui, ó. Essa primeira... Ih, meu Deus. Aqui. A primeira imagem que aparece no seu celular. Você pode colocar algum lembrete. Eu já falei, já botei uma vez um versículo para me lembrar sempre do versículo, que era algo que eu estava vivendo. Então você pode falar, você pode escrever simplesmente, lembre-se de Deus, ore agora. Então toda vez que você for ligar o seu celular, você vai lembrar de orar. Isso é muito bom, porque como a gente vive nessa era, né, a coisa que a gente mais faz é pegar no celular. Então, o celular acaba sendo uma ferramenta para te aproximar de Deus. Você pode escrever pequenos bilhetes dizendo, Deus é comigo e por mim nesse exato momento. Aí o pessoal fã de post-it pode pegar post-it e sair colando tudo quanto é canto. Os monges beneditinos utilizavam o soar de um relógio que os lembrava de hora em hora que deviam parar e fazer liturgia das horas. Olha aí uma ideia pra gente. Se você tem um relógio ou um telefone celular com alarme, você pode proceder da mesma forma. Em alguns momentos você sentirá a presença de Deus, em outros não. Se você está buscando uma experiência da presença de Deus por meio de tudo isso, então não compreendeu o que eu estou falando. Não louvamos a Deus para nos sentir bem, mas para agir bem. Seu objetivo não é uma sensação, mas a consciência constante da realidade da presença constante de Deus. Esse é o estilo de vida de adoração, até porque nós não vamos sentir a presença de Deus em todos os momentos da nossa vida, em todos os cultos, em todas as horas que a gente for orar. Se a gente for ficar pegado na sensação, naquilo que a gente sente, a gente vai desistir da vida, porque não tem como. E o Senhor, inclusive, nos testa com isso, porque a gente não vive pelo que a gente sente, a gente vive por fé, por sabermos que o Senhor existe, por sabermos quem Ele é. Me lembrou aquele louvor, eu não adoro pelo que Ele faz, eu adoro pelo que Ele é. É basicamente isso, a gente não adora pelo mover dele, mas por quem Ele é. Simples. Sim. Por meio da meditação contínua. A segunda forma de estabelecer amizade com Deus é pensar em sua palavra durante todo o dia. Isso é o que chamamos de meditação. E a Bíblia nos exorta repetidamente a meditar sobre quem Deus é, e o que Ele fez e o que Ele disse. Aí tem algumas referências. É impossível ser amigo de Deus sem saber o que Ele diz. Você não pode amar a Deus a não ser que o conheça. Não pode conhecê-lo Sem conhecer a sua palavra. sem conhecer sua palavra. A Bíblia diz que Deus se revelou a Samuel por meio da sua palavra. E até hoje Deus utiliza esse método. Então não tem como. Assim como o Senhor pode falar conosco sem estarmos com a Bíblia. Mas certamente Ele falará com a Bíblia. E não tem como você falar que Deus não fala com você se você não abre a Bíblia também. Porque a Bíblia é literalmente uma carta de Deus pra gente. Sim. E mesmo que você já tenha lido a Bíblia toda, Deus ele vai falar com você, às vezes, o mesmo versículo, mas de forma diferente. Sim. Perfeito. Embora você não possa passar o dia inteiro estudando a Bíblia, é possível pensar nela ao longo do dia, recordando os versículos que leu, memorizando, refletindo sobre eles. A meditação é frequentemente mal interpretada, como se fosse um ritual complicado e misterioso, praticado por pessoas místicas e por monges em clausura. Meditar é simplesmente concentrar os pensamentos, a habilidade que pode ser desenvolvida por qualquer pessoa e posta em prática em qualquer situação. Quando você pensa repetidamente em determinado problema, isso é preocupação.
Quando você pensa repetidamente na palavra de Deus, isso é meditação. Se você sabe se preocupar, então já sabe meditar. Basta que desvie a atenção dos seus problemas para os versículos bíblicos. Quanto mais você meditar na palavra de Deus, menores serão suas preocupações. Deus considerava Jó e Davi amigos íntimos pelo fato deles valorizarem a palavra acima de qualquer coisa e meditarem nela o dia todo. Jó reconheceu: dei mais valor às palavras de sua boca do que ao meu pão de cada dia. Está em Jó 23:12. Davi disse: como eu amo a tua lei, medito nela o dia inteiro. Salmos 119:97. E as obras de Deus estão constantemente em meus pensamentos, não consigo parar de pensar nelas. Salmos 77:12. Amigos dividem segredos, e Deus irá compartilhar os segredos dele com você. Se você desenvolveu o hábito de meditar em sua palavra no início e ao fim do dia. Deus contou seus segredos a Abraão e fez o mesmo com Daniel, Paulo, os discípulos e outros amigos. Quando você lê a Bíblia ou ouviu um sermão, não cometa o erro de simplesmente guardá-la e continuar com sua vida. Devolva o hábito de revisar a verdade em sua mente, pensando continuamente nela. Quanto mais tempo você repassar o que Deus disse, maior será a sua compreensão dos segredos dessa vida, que muitas pessoas deixam escapar. A Bíblia diz: o Senhor é amigo chegado de quem o respeita e lhe obedece. E essas pessoas, ele revela os segredos de seus planos. Salmos 25:14. Pera aí, rapidinho. Eu lembrei de um versículo que está em Jeremias que fala: clama a mim, responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes a respeito do que não sabes. Para o Senhor falar daquilo que a gente não sabe, para Ele revelar coisas para a gente precisa clamar e buscar. E é dessa forma como a gente vai clamar e buscar Ele, como o livro está dizendo. No próximo capítulo, veremos os outros 4 segredos sobre o cultivo da amizade com Deus. Mas não espere até amanhã. Comece ainda hoje a praticar um diálogo permanente com Ele e a meditar continuamente sobre a sua palavra. A oração permite que você fale com Deus e a meditação permite que Deus fale com você. Ambas são essenciais para quem quer se tornar amigo do Senhor. O tema para reflexão é: Deus quer ser o seu melhor amigo. Ele não quer ser um dos, ele quer ser o seu melhor amigo. E o versículo para a gente tentar memorizar é Salmos 25:14. O Senhor é amigo chegado de quem o respeita e lhe obedece. E a pergunta que fica é: o que eu posso fazer para me lembrar mais vezes de Deus e falar com Ele mais frequentemente ao longo do meu dia? Eu, por exemplo, acho que vou botar uns alarmezinhos para me lembrar. Eu durante o meu trabalho, eu escuto muito louvor, né? Muito não, eu escuto louvor o tempo todo. Eu não sei trabalhar em silêncio. Então, tipo assim, eu coloco lá no YouTube vai me indicando louvor, eu vou escutando louvor. E muitas das vezes, eu tô escutando e não tô escutando ao mesmo tempo. Não sei se já aconteceu isso com vocês. Vocês estão escutando, mas você não está prestando atenção na letra. Mas muitas das vezes é nesse momento que Deus fala comigo. Então, tipo assim, é um momento que eu tô trabalhando, eu tô fazendo o que eu tenho que fazer para me sustentar, para trazer alimento para minha casa e para sustentar esse dragãozinho aqui. Desculpa. Mas eu também uso desse momento para buscar a Deus. Um outro exemplo também é a nossa marca. Traz benefícios para a nossa vida, mas ao mesmo tempo é honrar a Deus. Outro exemplo, a gente está aqui ensinando a vocês, ensinando a vocês, trazendo conhecimento para vocês e trazendo conhecimento para nós, porque não existe a possibilidade de alguém tentar ensinar sem conhecer e ao mesmo tempo a gente se aproximando de Deus. Então, basicamente é isso. É o que nós podemos fazer de diferente no nosso dia a dia, que nós temos que fazer, mas que ao mesmo tempo a gente consegue honrar a Deus. E existe isso de várias formas. Por exemplo, você na escola, você precisa estudar. Eu não vou falar de você botar um fone de ouvido que você precisa prestar atenção, mas num recreio, às vezes vocês conseguem fazer uma célula num recreio com as pessoas da igreja de vocês. Teve uma época também que o pessoal levava violão enquanto eu estudava. Eles não cantavam louvor, né? Mas levavam violão. Então, nesse momento de recreio, vocês com o violão, vocês podem estar louvando a Deus.
é um meio de vocês trazerem a presença de Deus pro cotidiano de vocês, que é necessário fazer. Porque não tem para onde correr. Não tem como a gente parar de estudar, não tem como a gente parar de trabalhar, porque a gente precisa disso. E algumas pessoas realmente são separadas para parar de largar tudo e viver só para Cristo. Mas Deus tem planos para cada pessoa diferente. Então a gente também não pode se basear na vida de fulano A para fulano B. Mas o que, que a gente pode fazer na nossa vida do dia a dia que a gente pode mudar as nossas atitudes para trazer Deus para perto. E é nesses momentos que Deus vai falar com a gente. Verdade. Alguém tem alguma coisa pra falar? Você falou mais alguma coisa? Não, eu ia falar que já deu 40 minutos. Pessoal, o que quer falar? A chamada vai acabar em 5 minutos. O chamado do Google Meet. Então sejam rápidas. Alguém tem alguma coisa pra compartilhar sobre esse tema? Amizade com Deus? Tema bom, né? Importante. Verdade, Beca. Obrigada. Nunca deixa sozinho. Nada. Mais alguém? Cara, live. Tchau, pessoal do YouTube. Nós vamos continuar conversando aqui.